Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 4. O rompimento com Schelling e a fenomenologia do espírito, Iena, 1803 a 1807. Primeiro tópico, da exacerbação das divergências entre Schelling e Hegel até a ruptura. Em nossa apresentação anterior, foi demonstrado que Hegel e Schelling, embora lutassem em conjunto contra o idealismo subjetivo, não eram unânimes em todos os problemas filosóficos. Não houve diferença entre eles no período de trabalho conjunto até 1803, ano em que Schelling se mudou para Würzburg. Essa diferença pode ser revelada apenas a partir dos assuntos opostos de seus artigos. No período de sua amizade pessoal, Hegel experimentou o aparato conceitual de Schelling, e apenas nas palestras de 1805 e 1806, Hegel está completamente isento da terminologia de Schelling. Juntamente com o desenvolvimento final de uma linha hegeliana específica de filosofar, uma polêmica aguda começa no campo linguístico e terminológico, primeiro com os estudantes e adeptos de Schelling e depois com o próprio Schelling. Para estudar esse estádio de transitoriedade no desenvolvimento de Hegel, encontramos material, por um lado, no caderno de Iena de Hegel, sobre o qual já falamos. Por outro lado, o fragmento das palestras de Hegel dos últimos anos de Iena, que Rosenkrantz publicou sob o título Modificação Didática do Sistema, é de grande importância. Se quisermos entender e apreciar corretamente a lacuna entre Schelling e Hegel, não devemos nos deixar enganar pela visibilidade do modo de apresentação em que seguimos passo a passo o desenvolvimento de Hegel, enquanto a filosofia de Schelling nos interessa apenas como algo diretamente oposto a ele ou como objeto das críticas hegelianas. Com essa abordagem, pode surgir a ilusão de que as opiniões de Schelling não haviam se dividido completamente durante esse período, e que as críticas finais de Hegel, sua rejeição decisiva da filosofia de Schelling em 1807, foram direcionadas contra o mesmo Schelling com quem, em 1801, ele se uniu na luta contra o idealismo subjetivo. Não podemos descrever aqui o processo de desenvolvimento interno de Schelling, mas devemos caracterizar brevemente os estágios mais importantes de seus pensamentos durante o período considerado. O ponto de partida para a colaboração filosófica de ambos os filósofos foi o trabalho de Schelling intitulado O Sistema do Idealismo Transcendental, publicado em 1800. Seu próximo trabalho, A Exposição do Meu Sistema de Filosofia, de 1801, mostra a grande proximidade de Schelling ao pensamento hegeliano e uma tentativa de dominar os princípios da dialética de Hegel. Logo, no entanto, as visões de Schelling revelaram tendências diretamente opostas, em parte na constante exaltação do método puramente construtivo na filosofia da natureza, em parte na crescente valorização do ponto de vista estético devido à fundamentação da contemplação intelectual pelos fatos da estética. A aproximação com os românticos foi descoberta pela primeira vez no diálogo de Iena intitulado Bruno, de 1802, ainda que de forma mística e platônica. Depois de se mudar para Würzburg, Schelling publicou uma nova obra, Filosofia e Religião, em 1804, na qual seu misticismo religioso foi claramente revelado. Este trabalho é de grande importância para o estudo do desenvolvimento de Schelling, pois mostra claramente o núcleo de sua filosofia reacionária posterior. Schelling afastou-se da linha geral, da construção de uma dialética objetivo-idealista como filosofia de progresso, mesmo antes de Hegel começar a criticar sua filosofia. A publicação desta obra significava que os caminhos de ambos os pensadores divergiam objetiva e definitivamente. Outras obras generalizadoras de Schelling nos últimos anos do período de Iena, Palestras sobre o Método de Estudo Acadêmico, de 1802, e Filosofia da Arte, de 1802 a 1803, testemunham sua transição para o misticismo religioso. Embora seja necessário notar que a filosofia da arte, graças ao vasto material histórico que desenvolve, pertence às obras mais elevadas de Schelling. No entanto, se quisermos acompanhar a polêmica cada vez mais agravada de Hegel com Schelling, não devemos esquecer que ela se deve não apenas ao desenvolvimento de Hegel, mas também ao desenvolvimento de Schelling, que caminhava exatamente na direção oposta. Ao discutir as controvérsias filosóficas entre Hegel e Schelling, não se deve perder de vista o fato de que em diversos pontos nos quais suas opiniões divergiam, não se preservaram documentos nem declarações do próprio Hegel. Não se trata de lacunas aleatórias em nossos materiais.
mas de uma diferença metodológica fundamental entre a maneira como Hegel polemiza com o idealismo subjetivo de Kant, Jacobi e Fichte, e a maneira como mais tarde critica a filosofia de Schelling. Como já vimos, a luta contra o idealismo subjetivo era universal, dirigida a problemas gerais da construção de uma filosofia, e abrangia também questões bastante concretas da filosofia da moralidade, da filosofia social e da filosofia do direito. Ao criticar Schelling, Hegel, pelo contrário, mesmo em suas notas particulares, trata apenas dos problemas centrais da metodologia filosófica. Se considerarmos as publicações de Hegel e Schelling apenas do período de Iena, e mais adiante daremos as declarações mais características, fica claro que, em muitas questões, já divergiam. No entanto, não há documentos sobre essas divergências objetivamente emergentes. Não sabemos ao certo se as disputas orais entre Schelling e Hegel levaram ao desenvolvimento de uma linguagem comum, como ocorreu em outras ocasiões, pois Hegel não deixou sequer um indício disso em suas anotações pessoais. Em várias metodologias polêmicas, ao limitar as críticas de Schelling às questões filosóficas metodológicas centrais, manifesta-se a grande independência e maturidade filosófica de Hegel em comparação com sua polêmica contra a filosofia de Fichte. Naquela época, ele estava apenas começando o desenvolvimento sistemático de sua metodologia, aplicando-a a todas as áreas do conhecimento, sociedade, história, natureza. O desenvolvimento do método no curso de sua aplicação a diversos campos do saber, ocorreu na luta contra o idealismo subjetivo. Agora, porém, o processo de compreensão dos problemas metodológicos da filosofia havia se completado. Hegel não estava mais interessado em expor as vantagens de seu método, demonstrando a inaceitabilidade das posições dos oponentes e a correção de seu próprio ponto de vista na solução de problemas específicos e particulares. É preciso lembrar que a filosofia da moralidade e do Estado era parte integrante não apenas dos sistemas filosóficos dos representantes do idealismo subjetivo, mas também do de Hegel. Enquanto, no sistema de Schelling, esses problemas desempenhavam um papel puramente secundário. Agora tratava-se do problema metodológico mais importante do idealismo objetivo, a dialética objetiva. Para Hegel, se essas questões fossem resolvidas, todas as demais questões da filosofia também o seriam. A filosofia social de Schelling e o contraponto hegeliano para entendermos a extensão do desencontro. Vale recuperar algumas declarações de Schelling sobre sociedade e história que Hegel não debateu ponto a ponto, mas que pesam no pano de fundo da ruptura. Nas palestras sobre o método de estudo acadêmico, Schelling transforma a unidade de liberdade e necessidade em mera potência do real e do ideal. A realização dessa unidade se daria, de modo real, no estado perfeito, e idealmente na Igreja. Daí a contradição entre antiguidade e modernidade aparecer como puramente formal. Sua incompreensão da especificidade da sociedade burguesa moderna salta aos olhos quando afirma, abre aspas, a chamada liberdade civil apenas levou a uma mistura pouco clara de escravidão e liberdade, fecha aspas. Soma-se a isso sua avaliação do iluminismo, abre aspas, vazio de ideias, fecha aspas, triunfo da mente comum, abre aspas, uma mente formada por uma cultura falsa e superficial, tornando-se ressonância vazia e sem sentido, fecha aspas. O que levaria à oclocracia no domínio das ciências e, cedo ou tarde, ao domínio universal da multidão. Contra isso, propõe uma filosofia cujo lema seria, abre aspas, odi profanum vulgus ear seu, fecha aspas. Esse conjunto revela o oposto diametral entre ambos nas questões da filosofia social. A sátira de Hegel à escola de Schelling, preparando a fenomenologia do espírito, Hegel investe em crítica satírica às tendências romântico-reacionárias da escola de Schelling, o flerte com misticismo religioso, o desprezo pela razão, o formalismo que baralha sentimento e conceito. Registra, abre aspas, assim como houve um período de gênios na poesia, o período moderno da filosofia parece ser um período de gênios filosóficos. Misturam-se carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio no papel, atam-se uns aos outros por polaridades, com uma trança de madeira da vaidade, lançam foguetes ao ar, e pensam ter oferecido a exposição do empirismo, fecha aspas. Nas mesmas aulas combate a moda romântica de Jacob Boehme, comparando-a a misticismo oriental e anotando com mordacidade, abre aspas, aquilo que tem um significado profundo, e é por isso, não serve para nada, fecha aspas. Hegel, contudo, distingue com cuidado os seguidores de Schelling do próprio Schelling.
Reconhece o mérito histórico de este ter dado o primeiro passo ao idealismo objetivo e mesmo então, ainda nutre a esperança de que Schelling reencontre o rumo. Na carta que acompanha o envio da Fenomenologia, critica principalmente os seguidores, muito embora Schelling já se entregasse a experimentos mágicos de vara na mão, diante dos quais Hegel, mesmo contido, mantém ceticismo. Em aula, adverte os ouvintes contra o pomposo jargão terminológico da escola, o segredo vira evidente à luz do dia, por trás das expressões assustadoras, há ideias banais. Nas profundezas dessa filosofia eu não posso levá-los, porque não há profundidade nela. Em vez de dizer que algo tem comprimento, disse que algo existe em comprimento, e isso é magnetismo, para a largura, disse eletricidade. Ter espessura e fisicalidade vir a existir em 3 dimensões. Em vez de apontado, fala-se num poste de contraction, em vez de um peixe de tal tamanho. Alega-se que ele obedece ao padrão do magnetismo, fecha aspas. Contra a intuição intelectual e o irracionalismo nestas declarações, a polêmica com o conceito geral de Schelling é bastante óbvia. Há várias afirmações de Hegel, relacionadas ao período de preparação da fenomenologia do espírito, em que ele polemiza com a interpretação de Schelling da maneira de conhecer o absoluto, e embora alegoricamente, formula seus pensamentos de tal modo que a crítica às premissas da filosofia de Schelling se expressa claramente nelas. Isso se revela principalmente quando Hegel, mais tarde o faz de maneira ainda mais decidida e energética, submete a arte e a religião à filosofia como formas de conhecer o absoluto, formas nas quais ele cada vez mais vê meios inadequados de compreensão do absoluto. Para Schelling, como se sabe, era a arte o ponto em que a identidade completa do sujeito e do objeto recebia a expressão mais direta e adequada. Para Hegel, entretanto, a arte permanece sempre a maneira imediata e, portanto, a maneira mais baixa de compreender o absoluto. Mas em seus trabalhos posteriores, em particular já na Fenomenologia do Espírito, Hegel enfatiza que, apesar de inadequada, a arte expressa a verdade absoluta em seu conteúdo. E nas palestras dos anos de 1805 a 1806, o debate com Schelling chega ao ponto de enfatizar, com força particular, a inadequação da arte para compreender o absoluto. Ele chama a arte de Baco indiano, que não é um espírito claro e autoconhecedor. O espírito, portanto, não corresponde a esse elemento. Assim, a arte pode dar às suas imagens apenas uma espiritualidade limitada. Esse meio de membro, a contemplação, não pode compreender o infinito. Ele pode compreender apenas o infinito vulgar. Essa é uma ideia banal, não verdadeira. Não há necessidade, não há rosto para pensar. É mais provável que a beleza cubra a verdade que oculta do que sua imagem fecha aspas. Repetimos que já na Fenomenologia do Espírito Hegel superou esses exageros inerentes às suas palestras e encontrou a proporção dialética correta na apresentação. Referimos-nos às suas palestras para mostrar quão profunda era a posição polêmica de Hegel contra a intuição intelectual de Schelling, mesmo nesse período de transição. A paixão da polêmica de Hegel se explica pelo fato de que a intuição intelectual não é apenas uma forma específica de conhecimento do absoluto, mas também tem consequências de longo alcance para todo o sistema da filosofia, para a compreensão da relação do homem com a verdade. Aqui chegamos à segunda consequência mais importante da interpretação de Schelling dos métodos de conhecer o absoluto. A intuição intelectual leva a aristocracia na teoria do conhecimento. Schelling repetiu várias vezes que a verdade filosófica real, o conhecimento do absoluto, é atingível apenas para a elite, apenas para o gênio. Em sua opinião, haveria uma parte da filosofia, precisamente a mais importante, que não pode ser aprendida. Ele escreve, mas é precisamente esse princípio da antinomia das formas finitas e absolutas e simples, além de que, fecha aspas, a conexão entre a teoria do conhecimento de Schelling e seus pontos de vista sobre a sociedade, sobre o iluminismo e sobre a Revolução Francesa, da qual falamos anteriormente, é clara. A aristocracia na teoria do conhecimento também procura, nesta área, traçar uma linha firme entre os eleitos e a multidão realizando no campo filosófico a mesma restauração que se quer no campo político. A paixão da controvérsia de Hegel com a teoria da intuição intelectual tem, portanto, duas raízes. De um lado, sua determinação em preservar a filosofia como ciência pura da razão,
livre de qualquer névoa irracional e de qualquer vanglória místico-irracional, de outro. Suas raízes políticas. A sociedade moderna, como Hegel entende, nasceu da Revolução Francesa e existe não apenas objetivamente, mas também subjetivamente, não apenas em si, mas para si, sendo a personificação do espírito do mundo. Isso Hegel formula em suas palestras com muita clareza. Abre aspas, é necessário dizer brevemente que a filosofia, como ciência da razão, por sua natureza universal, existe por natureza. Nem todos compreendem a filosofia, mas não se pode dizer que são apenas alguns, que seriam príncipes. É ultrajante que alguns se elevem acima de outros, justificando isso pelo fato de parecerem de natureza diferente, seres de um tipo distinto, fecha aspas. A relação entre a afirmação hegeliana das questões teóricas e cognitivas e suas visões políticas gerais é óbvia, e também é evidente quão falsa é a opinião de que Hegel via no estado geral uma aristocracia feudal de sangue. Ao contrário, percebe-se que a antítese puramente filosófica entre Schelling e Hegel estava enraizada em suas diferenças políticas e socio-históricas. A negação hegeliana do papel que Schelling atribuía a gênios escolhidos no conhecimento do absoluto significa, claramente, que a possibilidade desse conhecimento está aberta a todos, que todos podem desenvolvê-lo em si mesmos. Para isso, segundo Hegel, é necessário um trabalho mental considerável. Aqui está a tarefa mais importante da filosofia. Esse trabalho pode ser facilitado precisamente graças à metodologia filosófica. Em suas notas particulares, Hegel formula o programa desta forma. Abre aspas, é necessário romper a barreira entre a terminologia da filosofia e a consciência comum, fecha aspas. Esse programa foi realizado pela Fenomenologia do Espírito, cujo prefácio declara, abre aspas, a ciência, por outro lado, exige que a autoconsciência suba nesse éter para que possa viver e conviver com a ciência. O indivíduo, ao contrário, tem o direito de exigir que a ciência lhe dê uma escada pela qual ele possa, pelo menos, chegar a esse ponto de vista, de modo que a ciência lhe mostre esse ponto em si mesmo, que pode estar presente em qualquer forma do conhecimento de alguém, porque em qualquer forma, reconhecida ou não pela ciência, com qualquer conteúdo, o indivíduo possui uma forma absoluta, isto é, a autenticidade direta de si mesmo, fecha aspas. Toda a fenomenologia é dedicada à realização dessa tarefa. Mas o programa já expresso aqui é uma negação completa e impiedosa da relação direta com a filosofia característica de Schelling. Em relação direta a essas declarações programáticas, Hegel faz uma crítica breve e aniquiladora ao conceito de abre aspas intuição intelectual fecha aspas de Schelling. Essa intuição abre aspas não será, além disso, a inspiração que começa imediatamente, como um tiro de pistola com conhecimento absoluto, e se livra de outros pontos de vista, declarando-os já fora de seu alcance fecha aspas. Nesta crítica, vemos que a diferença entre a dialética de Schelling e a de Hegel, na interpretação da contradição e de sua superação, chega a um contraste consciente. Schelling fala de uma unidade direta de contradições, na qual a contradição desaparece. Hegel, ao contrário, afirma que a identidade de opostos é o oposto do idêntico e do não idêntico. Consequentemente, as contradições não desaparecem na unidade, mas, no absoluto, são removidas no sentido triplo hegeliano, são superadas, preservadas e elevadas a um nível superior. No prefácio da Fenomenologia, Hegel censura Schelling por dissolver todos os momentos no absoluto, criticando-o por reduzir tudo ao abismo vazio. Ele escreve, abre aspas, esse é apenas o conhecimento em que tudo é igual, o conhecimento absoluto, contrastante e realizado, que busca e exige implementação. Ou trai o absoluto por uma noite em que todos os gatos são pardos. É a ingenuidade do vazio no conhecimento fecha aspas. E Hegel conecta essa crítica a uma polêmica de grande alcance contra o imediatismo. Ele critica a filosofia do imediato a partir de sua concepção fundamental. O homem é produto de sua atividade e só alcança sua existência real como resultado, não como ponto de partida. A transformação do ser em atividade supera o contraste rígido de positivo e negativo característico de Schelling. Abre aspas, somente essa é a igualdade restaurada, ou reflexo em si mesmo em outro ser, e não uma unidade inicial ou uma unidade direta como tal. É o que é verdade. É a formação de si mesmo, um círculo que assume como objetivo e tem um começo no fim, sendo válido apenas por sua realização, e seu termo fecha aspas. Do alto dessa discussão, que remonta a vários anos antes entre Fichte e Schelling, Hegel encontra interesse renovado.
Fichte censurava Schelling por introduzir diferenças no absoluto, diferenças quantitativas. Escreveu Fichte a Schelling, abre aspas, posso expressar brevemente a diferença entre nossos pontos de vista da seguinte forma: para mim, o absoluto existe apenas na forma de diferenças quantitativas, como você apresenta. Isso, no entanto, você aceita, e é por isso que considero falso seu sistema. Da mesma maneira, considero falso o sistema de Spinoza e qualquer dogmatismo em geral. O absoluto não seria absoluto se existisse de algum modo particular, fecha aspas. Essa observação revela a ligação entre Kant e Fichte. Embora o ponto de partida da filosofia de Fichte, o eu, buscasse superar a coisa em si kantiana, em ambos se revela a ausência de propriedades. Fichte acreditava que graças à intuição intelectual, fecha aspas, o eu alcançava o autoconhecimento, mas como todas as propriedades, definições e mudanças estavam excluídas do absoluto, a natureza cognitiva desse autoconhecimento era vazia. Formalmente falava em cognição contra a ignorância kantiana, mas o conteúdo era o mesmo vazio abstrato que acompanhava a renúncia kantiana ao conhecimento do absoluto. Comparado a esse ponto de vista, o idealismo objetivo de Schelling representava um passo adiante, pois seu absoluto devia possuir propriedades concretas e conhecíveis. Já havia ali uma tendência de apresentar o conhecimento do absoluto como conhecimento da realidade objetiva. O significado histórico e filosófico da luta entre Schelling e Hegel nos primeiros anos de Iena está no fato de que o absoluto deixou de ser identificado com uma abstração inefável e autoaniquiladora como em Fichte, para ser compreendido em toda a riqueza de suas determinações. Portanto, nesses anos, a principal questão era se o absoluto conhecível possuía ou não definições específicas acessíveis à cognição. E em uma solução positiva para essa questão, Schelling e Hegel estavam unidos. As contradições entre eles se referiam, de um lado, ao método e caminho desse conhecimento do absoluto, e de outro, ao seu conteúdo. Consequentemente, as críticas de Hegel a Schelling sugerem que a luta contra o idealismo subjetivo estava superada, elevando a polêmica a um nível superior. É interessante notar que Hegel agora aceitava o argumento de Fichte sobre as diferenças quantitativas no absoluto, mas em sentido oposto. O que em Fichte era um exagero da força do conhecimento, para Hegel era ainda uma insuficiência, uma abstração que carecia de concretude. Rosenkranz registra nas palestras de Hegel sobre história da filosofia, em 1805 a 1806, o seguinte trecho. Hegel critica Schelling abertamente, reconhecendo seus méritos, mas censurando-o por reduzir as contradições internas do absoluto a uma indiferença vazia, em que tudo é apenas predominância de um ou outro fator, mas não uma verdadeira diferença. Essa limitação das diferenças absolutas é uma das razões do formalismo da filosofia de Schelling. Por causa dela, sua filosofia não consegue abarcar toda a riqueza da vida e da realidade objetiva em seu conceito de absoluto, passando a erguer uma construção vazia. Exemplos disso são considerar a natureza como predominância de momentos reais sobre os ideais, ou a história como predominância de momentos ideais sobre os reais. Como resultado, o movimento real do objetivo desaparece. Não é por acaso que em suas palestras Hegel, juntando-se a essa crítica, censura Schelling pela ausência de dialética. Se olharmos para as críticas anteriores de Hegel a Schelling, vemos que todas as censuras metodológicas se resumem em mostrar que o novo método de conhecer o absoluto, que ambos haviam estabelecido em comum, ao contrário de Schelling, revela a riqueza e a variabilidade do mundo real. A crítica de Hegel ao caráter esquemático e formalista da filosofia de Schelling se concretiza na fenomenologia nos seguintes termos. Abre aspas, o esquematismo fornece apenas um índice ao conteúdo, mas não o conteúdo em si. Se a certeza, mesmo como, por exemplo, o magnetismo, é em si mesma concreta e real, ela é reduzida a algo morto, porque é apenas um predicado de algum outro ser, e não é conhecida como vida imanente desse ser presente, nem como a forma em que encontra sua autogeração e manifestação. Essa adição é a principal contribuição que a razão formal fornece. Em vez de investigar o conteúdo imanente, essa razão sempre paira acima e não vê o objeto de que fala. A cognição científica, ao contrário, requer que nos entreguemos à vida do objeto, fecha aspas. Aqui temos uma conexão filosófica entre a forma especificamente hegeliana da dialética e a simpatia pelos representantes proeminentes do empirismo, observada por Hegel já no período de Iena.
Hegel vê no acordo da filosofia com a realidade empírica o critério decisivo para determinar se um sistema filosófico é verdadeiro ou falso. Em uma das notas do período de Iena, ele fornece um breve resumo da rápida mudança de vários sistemas filosóficos e de seu colapso. A atitude em relação à cognição da realidade empírica acaba sendo sua característica decisiva. Essa nota diz, abre aspas, ciência. Se um indivíduo a domina, ele ganha autoconfiança e confiança na existência de outro indivíduo. É realmente assim que decide o ambiente imediato ao moderno e subsequente, mesmo que o indivíduo já tenha expressado sua aprovação. No entanto, a consciência, por meio da educação, desenvolve-se de tal maneira que a teimosia bárbara da compreensão é substituída por uma compreensão dinâmica e intensa, de modo que os descendentes o procuram alguns anos depois. A filosofia de Kant foi aceita por muito tempo com hostilidade, enquanto a filosofia de outros perdurou por 50 anos ou mais. Fichte formulou a definição do ponto de partida de sua filosofia muito mais rapidamente. Já a filosofia de Schelling está prestes a vir à tona muito em breve. Seu julgamento parece estar ocorrendo, como muitos já entendem. No entanto, esses sistemas filosóficos não recorrem à prova ou à experiência empírica, por mais amplamente que esta seja interpretada. Seus apoiadores aprendem cegamente. Esses sistemas formam partidários impensados. À medida que a teia de filosofar se torna cada vez mais sutil, tais sistemas atingem a sutileza de uma teia. Seus apoiadores não entendem como isso acontece, assim como não entendem por que o gelo, em minhas mãos, derrete tão rapidamente e o mercúrio é móvel. Eles nada podem oferecer, e quem vê uma mão estendida com pretensa sabedoria não enxerga nada além de uma palma vazia e segue adiante com um sorriso fecha aspas. Comum a Schelling e a Hegel é o idealismo objetivo. Por isso, a categoria do todo, isto é, a totalidade, desempenha um papel decisivo em ambos. Hoje, quando certa filosofia reacionária apresenta a categoria de integridade em oposição à categoria de causalidade e a transforma em um bastião do obscurantismo, é necessário analisar com mais cuidado a especificidade do conceito de integridade em Hegel, para mostrar que nada tem a ver com essas direções reacionárias e que é precisamente, em contraste com a compreensão hegeliana, que os momentos reacionários na interpretação de Schelling são superados. Já dissemos que Hegel atribui grande importância ao momento de preservação da contradição na remoção dialética. Isso também aparece quando ele explora o problema do todo e das partes. Aqui se revela, mais uma vez, como Hegel entende o papel da pesquisa no campo das ciências especiais. A dialética hegeliana não procura destruí-las, elevando-se acima delas como uma filosofia totalmente desvinculada. Ao contrário, conserva seu significado real para incluí-las na conexão universal do conhecimento. Hegel deixa a seguinte entrada, abre aspas, a má reflexão é manifestação de medo de mergulhar na essência da questão, sair dela e voltar a si mesma. O analista, como disse Laplace, se entrega a cálculos, e para ele, toda tarefa desaparece, isto é, perdem-se o olhar e a consciência do todo e da dependência dos momentos individuais de cálculo em relação ao todo. É essencial não apenas a consciência da dependência das partes do todo, mas também o fato de que qualquer momento, considerado independentemente do todo, é o próprio todo. Esta é a intuição fecha aspas. Somente entendendo essa tendência na filosofia de Hegel podemos interpretar corretamente, sem distorções reacionárias, o conceito de integridade na fenomenologia. O próprio Hegel afirma de modo inequívoco, abre aspas, o verdadeiro é o todo, mas o todo é apenas uma entidade concluída por meio de seu desenvolvimento. Deve-se dizer do absoluto que ele é essencialmente o resultado, que somente ao final é verdadeiramente o que é. E é precisamente essa a sua natureza, ser real, ser sujeito, tornar-se para si. Por mais inconciliável que pareça que o absoluto deva ser entendido, em essência, como resultado, basta um pouco de reflexão para dissipar essa aparência de contradição. O começo em princípio ou absoluto, é proclamado inicialmente de modo imediato apenas como um universal fecha aspas. Esse universal abstrato é o conhecimento direto, característico da intuição intelectual de Schelling. Referindo-se diretamente a esses pontos, Hegel ilustra o vazio desse conhecimento com o exemplo da expressão abre aspas todos os animais fecha aspas, que não pode ser uma definição de zoologia. Vemos aqui a evidência de que Hegel considera necessário que a filosofia estude, de modo próprio, áreas específicas da realidade objetiva.
Ainda assim, a filosofia não é mero acúmulo de fatos empíricos, deve trazê-los a uma conexão interior e viva com o conceito. Portanto, se Hegel, como já sabemos pela análise de seu período de Iena, enfatiza a importância da filosofia da mediação, ele chama a atenção principalmente para a conexão filosófica e metodológica entre todo e partes, considerada pelo lado da forma, ao passo que antes se detinha sobretudo no lado do conteúdo. Assim, Hegel complementa a definição acima, a verdade como todo, como resultado e conclusão do processo de cognição, com a definição de mediação e reflexão. Abre aspas, pois mediação nada mais é do que igualdade a si mesmo em movimento, ou reflexo em si mesmo. É um momento do eu existente, pura negatividade ou, reduzida a pura abstração, uma formação simples. Por isso se nega à razão o reconhecimento, quando a reflexão é excluída do verdadeiro e o momento positivo do absoluto não é aí captado. É a reflexão que produz o verdadeiro resultado, mas também remove a oposição em relação à sua própria formação, pois essa formação é igualmente simples e, portanto, não difere da forma verdadeira, que consiste em o verdadeiro se mostrar como resultado simples. Além disso, consiste em voltar à simplicidade. Fecha aspas. Ao examinar as visões de Hegel sobre o período de Iena, já falamos em detalhes sobre sua atitude positiva diante da reflexão filosófica e apontamos que a rejeição desse princípio por parte de Schelling expressava uma compreensão completamente distinta do conhecimento filosófico. Retomando esse período, Hegel observa que a superação, por Schelling, do idealismo subjetivo foi realizada sem consciência filosófica desse passo, de sua essência e importância. Em conclusão, Hegel diz que Schelling, abre aspas, propõe uma ideia especulativa sem qualquer desenvolvimento em si mesma e passa imediatamente à imagem que possui na filosofia da natureza. Fecha aspas. As visões diametralmente opostas de Hegel e de Schelling sobre o conhecimento do absoluto expressam compreensões igualmente opostas do processo histórico. Já citamos as declarações de Schelling sobre a filosofia do iluminismo, sobre a Revolução Francesa e sobre a moderna sociedade burguesa. As opiniões de Hegel a respeito dessas questões são conhecidas em todos os detalhes. Não é mais necessário provar que a atitude negativa de Schelling em relação ao iluminismo e sua avaliação igualmente negativa do papel da reflexão no conhecimento do absoluto representam dois lados da mesma moeda. O mesmo sucede em todas as demais áreas da sociedade e da história, de um lado, e na formação de conceitos filosóficos, de outro. À medida que o pensamento de Hegel, como formação consciente de uma dialética específica, torna-se cada vez mais histórico, a visão de mundo de Schelling move-se em direção oposta. Esse contraste deve ser enfatizado hoje. Na ciência burguesa, consolida-se a noção de que o historicismo seria o resultado de uma filosofia de restauração e de romantismo. E quando Hegel é admitido com benevolência nesse historicismo, enfraquece-se o julgamento categórico de Leopold Ranke, o que só se explica por aproximarem o historicismo de Hegel do chamado historicismo romântico. Mas qual é a essência do exaltado historicismo de Schelling? É acentuar, à maneira dos opositores ideológicos da Revolução Francesa, de modo unilateral e exagerado, o momento de continuidade na história, a ponto de considerar interrupções dessa continuidade, não apenas a Revolução Francesa, mas também a Reforma, como meras rupturas negativas, momentos puramente destrutivos. Com tal base, só pode surgir um pseudo-historicismo reacionário. Não surpreende que fascistas como G. Melis tenham sido grandes admiradores da filosofia da história de Schelling. O conceito histórico de Hegel, pelo contrário, mostra que o progresso humano é desigual e se realiza por meio de contradições e oposições, graças à atividade humana. A unidade desse processo é a unidade de descontinuidade e de continuidade. As revoluções, para Hegel, formam um componente constitutivo da continuidade desigual do desenvolvimento progressivo da sociedade humana. Em sua concepção e em sua prática de escrita histórica, Hegel elevou a um nível superior o estágio do entendimento consciente das contradições do desenvolvimento. As tradições que aprenderá com os iluministas como Gibbon, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Forster. Assim, marca o início do último grande período no desenvolvimento da ideologia burguesa, período que continua nos escritos dos grandes historiadores franceses. Desse modo, delineamos um conjunto de contradições significativas no método filosófico de Hegel e de Schelling, contradições que já haviam aparecido no momento da ruptura entre ambos.
É preciso observar ainda um problema importante, no qual a especificidade das aspirações filosóficas de Hegel se expressou com clareza, em oposição não só a Schelling, mas a todos os pensadores do período clássico, problema no qual todas as contradições entre eles se concentram. Trata-se do desejo de Hegel de criar uma lógica dialética. Uma análise de como Hegel realiza esse desejo está para além deste estudo. Ele começa a preparar a lógica em Nuremberg vários anos após a conclusão da fenomenologia. Contudo, mesmo nesse período, o período de elaboração da fenomenologia, a criação da lógica dialética já se apresentava como tarefa metodológica decisiva e como conclusão conceitual de todo o sistema. Sabe-se que a fenomenologia foi publicada como primeira parte do sistema filosófico, enquanto a segunda parte se tornou a lógica. Essa unidade entre lógica e fenomenologia ficou nítida nas palestras de Iena. Um testemunho dessas aulas registra, abre aspas, além disso, havia um extrato do todo que Hegel preparou para as aulas. Ele procurou conectar a fenomenologia à lógica, de modo que a fenomenologia acabasse sendo um guia para a lógica e do conceito de conhecimento absoluto. Se passasse a noção de ser fecha aspas. Hoje é costume considerar o método dialético a maior conquista do idealismo alemão, e a lógica de Hegel, o ponto mais alto desse desenvolvimento. Por isso pode parecer estranho que a própria formulação do problema da lógica dialética, a conversão da dialética em lógica, seja aqui considerada uma conquista exclusiva de Hegel, em oposição a todos os seus predecessores. É claro que objetivamente havia tendências, e muito fortes, para a criação da dialética. Toda a chamada filosofia transcendental de Kant, Fichte e Schelling é profundamente permeada por tendências dialéticas. No entanto, na obra desses três, a filosofia transcendental coexistia com a lógica, os problemas dialéticos nela se dissolviam, e a lógica formal anterior continuava existindo, inalterada, ao lado da nova ciência nascente, suscitando ora respeito, ora profundo desprezo. Não cabe aqui expor em detalhe a relação de Kant, Fichte e Schelling com a lógica. Basta ilustrar sua atitude em torno do momento de aparecimento da fenomenologia, apresentando algumas de suas afirmações, para mostrar que eles sequer vislumbraram um problema solucionável chamado lógica dialética. Kant, no prefácio da segunda edição da Crítica da Razão Pura, discute os problemas da lógica formal. Ele acredita que a lógica formal, desde Aristóteles, não deu um único passo, nem adiante, nem atrás, excetuadas adições superficiais e secundárias. Na lógica, Kant parte do fato de que as fronteiras entre as ciências particulares e entre as partes do sistema filosófico devem ser traçadas de maneira nítida e estrita. Consequentemente, o problema da lógica formal, lógica em sentido estrito, é formulado assim. Abre aspas, os limites da lógica são determinados com precisão pelo fato de ser uma ciência que soletra e prova rigorosamente apenas as regras formais de todo pensamento. Não importa se a priori ou empírico, qual sua origem e assunto e se encontra obstáculos acidentais ou naturais em nossa alma. A lógica deve seu sucesso à certeza de suas fronteiras, graças à qual tem o direito e até o dever de se abstrair de todos os objetos de conhecimento e de suas diferenças. Por isso a razão nela, ocupa-se apenas consigo mesma e com sua forma fecha aspas. A filosofia transcendental, que segundo Kant, lida com objetos do mundo dos fenômenos, perde esse terreno seguro. Kant formula uma série de ideias que em muitos aspectos, contribuíram para a construção da lógica dialética, embora não tenha visto o problema de sua criação. Não percebeu que a lógica formal deveria transformar-se em dialética. Desde que os problemas lógicos de objetividade e de relações objetivas fossem resolvidos de maneira satisfatória, devido à ambiguidade na formulação da natureza da filosofia transcendental em Kant, ambiguidade não superada por Fichte nem por Schelling, a filosofia transcendental acabou como uma mistura estranha e vaga. Por um lado, é algo inteiramente distinto da lógica, pois lida com objetos e com relações entre objetos. Por outro, difere de todas as ciências particulares relacionadas à realidade objetiva, porque trata exclusivamente de objetos e correlações em geral, de pressupostos universais para sua posição. Assim, a filosofia transcendental torna-se algo amorfo e elástico. Fichte vai além de Kant, e Schelling além de Fichte. Cada qual oferece uma compreensão mais ampla da essência e do método da filosofia transcendental e apresenta essa ampliação como o único sentido correto dessa ciência.
Kant em comparação a Fichte e Fichte em comparação a Schelling, tentam preservar o significado original do conceito de filosofia transcendental. E cada um polemiza com seus predecessores e sucessores do ponto de vista de uma ciência cujos princípios e limites reais não foram estabelecidos desde o início. Em geral, isso só pode ser alcançado esclarecendo-se a relação entre lógica e dialética. A ambiguidade nos últimos princípios da filosofia torna difícil para o leitor moderno entender a essência dessas discussões. Dessa ambiguidade, segue-se um apelo constante e inesperado à lógica, antes não permitido. Característica a esse respeito é a polêmica de Fichte com a transferência feita por Schelling da filosofia transcendental para a filosofia da natureza. Fichte escreveu, em carta a Schelling, abre aspas, a filosofia da natureza, é claro, pode partir de um conceito de natureza já estabelecido e pronto. Mas esse próprio conceito, assim como a filosofia da natureza, devem ser deduzidos do sistema universal do saber, do X absoluto, que se torna completamente determinado graças à existência de leis da razão finita. O idealismo, tolerando o realismo consigo, não seria assim nada, se ainda quiser ser alguma coisa, deve ser uma lógica formal universal, fecha aspas. Portanto, Fichte considera a dialética emergente da natureza a partir do seguinte dilema: ou a dialética permanece uma ciência da ciência, e a natureza é analisada como uma área subordinada à consciência, ou a lógica formal, como base filosófica, deve ser anexada à ciência natural puramente empírica. Se considerarmos a atitude de Schelling diante desse problema, surpreende que ele não tenha compreendido plenamente as aspirações decisivas de Hegel no período de sua colaboração mais estreita. Nas palestras sobre o método do estudo acadêmico, Schelling aborda problemas de lógica e de dialética, sugerindo claramente o surgimento de uma lógica dialética no sentido hegeliano. Mas o quão pouco ele entendeu de seu conteúdo se vê na declaração a seguir. Antes, lembramos a definição de dialética de Schelling, segundo a qual a dialética não pode ser aprendida, estando acessível apenas aos iniciados, aos gênios. Agora, ele escreve que a dialética abre aspas ainda não existe. Se devesse ser uma expressão pura das formas finitas em sua relação com o absoluto, então deveria tornar-se um ceticismo científico fecha aspas. Essa passagem mostra como Schelling imaginou o papel e o significado da lógica que Hegel concebia. A lógica, segundo essa ideia, seria a decomposição dialética de todos os conceitos finitos, ao fim da qual o conhecimento racional se autodestrói e se justificaria um salto para o conhecimento direto, a chamada intuição intelectual. A lembrança da dialética transcendental de Kant aqui não é casual. Nas antinomias, ela destrói qualquer forma de conhecimento absoluto dos princípios do mundo fenomênico, justificando filosoficamente o desconhecimento das coisas em si, a fim de abrir caminho à compreensão do absoluto pela razão prática, isto é, pela fé. Schelling rejeita a solução kantiana como indiferente e imperfeita. Importa notar, porém, que o esquema dessa solução está diante dele. Afinal, Schelling vê a tarefa da lógica dialética em fundamentar um ceticismo científico, reproduzindo, portanto, as antinomias kantianas em nível filosoficamente superior. Nessa nova compreensão, a filosofia como ceticismo científico não deveria preparar uma fé subjetiva, mas sim uma contemplação objetiva do absoluto. Entretanto, a destruição cética do mundo cognoscível, e com ele do próprio método de conhecer, preserva o esquema do dualismo kantiano, embora modificado. Em Kant, a dualidade se expressa no conhecimento do mundo dos fenômenos e na crença subjetiva no absoluto. Em Schelling, na autodecomposição do conhecimento racional e na identidade sujeito, objeto dada na contemplação suprarracional. A esfera da contemplação para Schelling está acima de qualquer categoria da razão. Como, então, seria possível uma lógica que tome por assunto os fundamentos últimos do conhecimento humano? Consequentemente, a remoção das contradições, a nova doutrina das contradições, não é, para Schelling, o núcleo da nova filosofia, mas apenas uma introdução propedêutica. Aqui se mostram as consequências de longo alcance de sua atitude negativa em relação à categoria de reflexão. Segue-se da sua intuição, que ao lado de uma dialética de cunho cético acessível somente a gênios filosóficos, restaria apenas a antiga lógica formal. Esta, um saber puramente empírico. Aquela, uma parte da filosofia transcendental, como também ocorre nos pontos de vista de Fichte. Pequenas citações das obras dos notáveis predecessores de Hegel deixam claro que eles não consideraram, nem entenderam,
os problemas específicos e reais da lógica dialética. Não viram que é a substantividade das categorias mais abstratas que permite apresentá-las em movimento, em conexão dinâmica, que a imobilidade correspondente da lógica formal constitui apenas um caso extremo dessa substantividade, assim como o repouso nos processos reais é um caso extremo do movimento, e que por isso mesmo, os problemas gerais da realidade objetiva e o processo subjetivo de sua cognição pelo homem constituem o próprio assunto da lógica dialética. Só ela oferece uma visão filosófica cientificamente adequada e uma solução para os problemas postos pelo idealismo clássico alemão, empenhado em superar o pensamento metafísico. A análise de todas essas questões é o mérito excepcional de Hegel. Antes dele, esses problemas não eram sequer reconhecidos, muito menos formulados. Seria interessante acompanhar o desenvolvimento do pensamento hegeliano, sua formação gradual, a concentração de seus esforços na criação de um programa que respondesse a todas as questões filosóficas. Sem dúvida, já no primeiro período de Iena houve uma tentativa explícita nesse sentido, sobretudo nas teses de sua dissertação e em partes da lógica de Iena. Mas a natureza polêmica dos primeiros trabalhos de Hegel em Iena, seu interesse apaixonado em dominar todas as áreas do conhecimento humano. Nos primeiros anos desse período, Hegel adquiriu profundo conhecimento das ciências naturais, acabaram por dificultar a apresentação sistemática do programa. A preparação do sistema exigiu que Hegel esclarecesse completamente a tarefa central da filosofia. Esse programa se expressa com nitidez na fenomenologia, cujo significado, em relação à lógica dialética, está em ser uma introdução à filosofia. Limitemo-nos aqui a uma breve descrição do modo como Hegel apresenta o programa lógico no texto da Fenomenologia. No prefácio, Hegel identifica a lógica com filosofia especulativa. Esse entendimento ganha uma formulação precisa e importante. Abre aspas, filosofia, ao contrário, não considera uma determinação como não essencial. Considera uma determinação enquanto essencial. Não tem como elemento e conteúdo algo abstrato ou inválido, mas um ser existente real, vivo em seu próprio conceito. Esse processo, que cria seus próprios momentos e os atravessa, e todo esse movimento como um todo, é a sua verdade. Pode parecer necessário dar instruções prévias mais detalhadas sobre o método desse movimento ou dessa ciência, mas o conceito do método já está dito, e sua apresentação, no sentido próprio, pertence à lógica, ou melhor, é a própria lógica, pois o método nada mais é que a totalidade erguida em sua essência pura, fecha aspas. Aqui já se revela a essência da lógica como verdadeira filosofia. Nela se dão o método de sua construção orgânica e a proporção de suas categorias substantivas em movimento constante. A lógica, como verdadeira filosofia, é pressuposto, continuação e conclusão necessárias da fenomenologia do espírito. Esta é a introdução à lógica. Ainda no prefácio, Hegel explicita mais esse aspecto da lógica, seu método e sua relação com o conteúdo de seus objetos. Abre aspas, a racionalidade é certa formação e, como essa formação, é a racionalidade. Nessa natureza do que é ser em si mesmo o próprio conceito, consiste a necessidade lógica em geral. Ela é o ritmo do todo orgânico e, na mesma medida, o conhecimento do conteúdo, fecha aspas. A fenomenologia do espírito é, pois, uma introdução à filosofia especulativa, cuja essência, já vimos, é idêntica à lógica dialética. É claro, então, que a fenomenologia é uma introdução no sentido específico do termo. Sua ideia metodológica principal é revelar o caminho que a consciência comum percorre ao esforçar-se por tornar-se consciência filosófica. Assim, enquanto a via de Schelling, a filosofia propriamente dita seria abre aspas aberta apenas aos escolhidos, fecha aspas, por meio de um ato de abre aspas intuição intelectual, fecha aspas, erigido em centro do conhecimento do absoluto, Hegel sustenta o contrário. Para ele, não só o processo absoluto e seu resultado existem objetivamente, como também a conquista pela mente humana, do ponto de vista a partir do qual o absoluto pode ser adequadamente conhecido, é, ele próprio, um processo e um resultado. Como essa introdução é qualitativamente diferente das anteriores, sua relação de conteúdo com a própria filosofia também difere radicalmente. As introduções tradicionais eram formais e o conteúdo, em sentido próprio, só aparecia na filosofia, ou, como em Schelling, a própria filosofia apresentava tema e conteúdo radicalmente diferentes em comparação ao saber filosófico anterior mais acessível.
Para Hegel, pelo contrário, a filosofia é sempre a mesma coisa, a expressão essencial do conteúdo da realidade em seu automovimento dialético. Por isso, uma introdução à filosofia deve conter exatamente o mesmo conteúdo que a própria filosofia. A ascensão à filosofia pela escada que a fenomenologia oferece significa que a consciência, em níveis cada vez mais altos, domina o conteúdo da realidade em formas diversas do pensar. E ainda que esse conteúdo apareça em graus distintos de consciência e se modifique segundo as formas objetivas de sua manifestação, é ele que constitui o tema da filosofia, a lógica dialética. Além disso, os vários estágios de consciência que conduzem ao ponto de vista filosófico estão incorporados na fenomenologia do espírito como formas de consciência e não são aleatórios, nem em sua essência, nem em sua sequência. São generalizações do mesmo conteúdo que a filosofia, com articulação própria e relações internas, e como a realidade é fonte comum da fenomenologia e da lógica, ambas devem corresponder de maneira complexa, não linear nem esquemática, manifestando o conteúdo de modos diferentes. Em suma, Hegel traça o caminho para a filosofia dentro do próprio corpo da filosofia. Hegel expressa essa ideia, nas páginas finais da Fenomenologia, do seguinte modo, abre aspas. Se na fenomenologia do espírito, em cada momento há uma diferença entre conhecimento e verdade, e se canta um movimento no qual essa diferença é removida, a ciência, ao contrário, não contém essa diferença nem sua remoção, pois, uma vez que o momento tem a forma de conceito, ele combina, numa unidade direta, a forma objetiva da verdade e o eu cognoscente. O momento não aparece como transição da consciência ou da representação para a autoconsciência, e vice-versa, mas como sua forma pura, liberada do fenômeno da consciência. O conceito puro, cujo movimento depende unicamente de sua pura certeza. A cada momento abstrato da ciência corresponde uma formação que é o espírito de todos. Assim como o espírito atual não é mais rico que a ciência, tampouco é mais pobre em conteúdo. O conhecimento dos conceitos puros da ciência, nessa forma de formações da consciência, constitui o aspecto de realidade em que sua essência, o conceito, estabelecido em sua simples mediação como pensamento, revela os momentos dessa mediação e aparece a partir do seu oposto interior. Fecha aspas. Já mostramos como o método da fenomenologia nasce da controvérsia de Hegel com a filosofia de Schelling, indo, contudo, muito além dessa disputa em alcance metodológico e substantivo, e ganhando significado inteiramente próprio. Pode-se chamar a parte polêmica da fenomenologia, o último trabalho de Hegel do período de Iena, de antípoda daquele artigo que abre o período de Iena, intitulado A Diferença entre os Sistemas de Filosofia de Schelling e de Hegel. A fenomenologia completa o processo dramático de diferenciação do idealismo alemão e abre o período do desenvolvimento da própria filosofia hegeliana. Nossa exposição anterior mostrou a profunda originalidade metodológica da fenomenologia do espírito. Uma vez comprovada essa originalidade, fracassam os estudos filológicos pedantes que, com afã, buscam os supostos predecessores da fenomenologia do espírito. Se estivéssemos diante apenas de filologia ociosa, não haveria por que voltar ao tema. Mas tais estudos são tentativas de forçar uma unidade artificial da filosofia clássica alemã ou de ocultar a originalidade da dialética hegeliana. Precisamente aquilo que faz de Hegel um precursor do materialismo dialético. Assim, pretende-se rebaixar sua filosofia ao nível do agnosticismo kantiano ou do irracionalismo romântico. A seguir, em uma das digressões para leitores interessados nos detalhes desta edição, apresentamos brevemente os dados mais citados sobre os supostos antecessores da fenomenologia. Convém dizer que a ideia principal da fenomenologia, em certo sentido, estava no ar. Várias considerações, cuja união metodológica Hegel daria depois na fenomenologia do espírito, naturalmente não foram inventadas por ele. Eram problemas do seu tempo. Mas uma coisa é vários pensadores interessarem-se pelos mesmos problemas, outra é um pensador ser realmente influenciado por outros na formulação e na solução desses problemas. A ideia de uma conexão dialética entre categorias circula desde Kant, porém, vimos que Hegel colocou o problema da lógica dialética sobre base científica e concreta. O mesmo se aplica aos problemas da fenomenologia do espírito. Eles representam a interconexão de dois conjuntos de questões. Por um lado, a dialética das categorias da razão, sua mútua superação, leva Kant, necessariamente, a perguntar qual é o caminho para essa dialética e, a partir dela,
para o conhecimento do absoluto. Por outro, o crescimento constante da consciência histórica, o avanço do saber histórico, gera a necessidade de compreender a história como caminho único para o conhecimento da modernidade, sobretudo como via para entender o percurso necessário do desenvolvimento do pensamento e da própria filosofia. Winckelmann, Herder e Schiller, na História da Arte e da Literatura, já prenunciavam o caminho do desenvolvimento e a história da filosofia. Essa tendência geral da época, só por si, deveria influir, de múltiplas maneiras, na formação do conceito de fenomenologia do espírito. Isso não significa, contudo, que as tentativas episódicas e fragmentárias anteriores a Hegel tenham tido influência decisiva na formulação específica dos problemas da fenomenologia. Não se pode, de uma afirmação imprecisa da existência de conexões e afinidades, extrair as conclusões que certos pesquisadores modernos pretendem para esse período da história da filosofia. Uma tentativa recente nessa direção foi feita por Hofmeister, que buscou construir pontes entre as eras da mente no sistema do idealismo transcendental e a fenomenologia do espírito. Seu argumento é pouco convincente formalmente, porque Schelling mistura com frequência os lados subjetivo, isto é, fenomenológico, e objetivo, isto é, lógico, do problema, e materialmente, porque a essência da fenomenologia está justamente no desenvolvimento consistente e metódico desse lado subjetivo, ao passo que Schelling leva tais reflexões de modo inconsistente e precisamente onde, para Hegel, o problema começa na filosofia da prática. Schelling o encerra com suas eras da razão. É claro que se encontram em Kant passagens que indicam movimento nessa direção. No final da Crítica da Razão Pura, há um pequeno capítulo intitulado História da Razão Pura, mas ali temos apenas algumas observações sobre um certo esquema da história da filosofia. Kant, sobretudo, esboça uma abordagem histórica centrada no desenvolvimento de possibilidades típicas de enfrentar questões cruciais da filosofia. Kroner tentou ver em Fichte o precursor da fenomenologia. De fato, Fichte fala em certos lugares, de uma história pragmática do espírito. Mas, lidas com atenção, tais passagens mostram que se trata apenas de uma ideia da qual não se segue nenhuma consequência metodológica relevante. Não há dúvida de que essas ideias nascem das mesmas correntes e problemas do tempo que antecede a fenomenologia, porém, isso está longe de configurar afinidade doutrinária. Devemos levar mais a sério, isso sim, alguns pensamentos expressos por Goethe e Schiller. Goethe, em uma carta a Schiller, datada de 24 de janeiro de 1798, afirma que seus estudos sobre a história da doutrina das cores o conduziram a ideias novas e importantes. Abre aspas, se diante de seus olhos houver uma série de acontecimentos na vida do espírito que componham a história da ciência. A ideia de escrever a priori essa história não parecerá ridícula, afinal, tudo se desdobra das propriedades progressivas e regressivas do espírito humano, da natureza voltada para fora e voltada para o porvir, fecha aspas. O texto da carta termina aqui.